Quero fazer um relato pra vocês de algo que está impressionantemente difícil de lidar aqui em São Paulo, que são nossos queridos entregadores e motoqueiros. E não são todos, vejam bem, já vou começar aqui de cara falando isso antes que tentem me cancelar. Eu sei que é uma profissão que hoje é o que traz comida pra muitos lares, pra muitas famílias. Muitos caras preferem estarem no iFood do que trabalhando em escala 6x1, do que se ferrando num trabalho que explora eles. Eu acho completamente digno, completamente suave. Mas tem uma parcela da galera que tá na rua que tá tornando o trânsito de São Paulo um bagulho assim um pouco difícil. E foi algo que aconteceu comigo. E foi, cara, assim, papo de doido, que eu só não matei o maluco porque Deus salvou o cara. O que estava acontecendo? Estava eu dirigindo meu carrinho com minha noiva, indo deixá-la em casa. Ela relativamente cedo, era, sei lá, 10 horas da noite, não era um horário muito tarde da noite. E aí, tinha um lugar onde tinha duas faixas. Uma faixa vinha pra direita e subia, e outra faixa ia pra esquerda e descia, né? Então você tem uma virada à direita, uma virada à esquerda. Beleza. E aí, eu estava indo devagarzinho, de boa, seguindo minha vida e tudo mais. E nisso, simplesmente, um motoca surge do nada na minha direita e atravessa o meu carro na frente, assim, ó. Então eu indo aqui, ó, o motoca vem, faz assim, ó, passa pela frente do meu carro. Porque ele ia perder a entrada. E como ele ia perder a entrada e a rua fazia assim, ele não queria perder a entrada. Qual que foi a noção que ele teve? Ele parou a moto dele, ele diminuiu a velocidade dele, esperou eu passar e entrou à esquerda. Ele, puta, errei a entrada, vou dar uma volta no quarteirão. Não. Ele tranquilamente se enfiou na frente do meu carro. E assim, a sorte é que eu tava indo numa boa. Eu devia, sei lá, tá uns 30, 40 por hora, né? Pra menos, assim, acho bem menos que isso, assim. Porque assim, se eu tivesse um tiquinho a mais que eu tivesse apertado o acelerador, minha noiva até brincou, assim, que uma rua antes eu tinha olhado pra ela e falei assim, amor, a gente tem que virar aqui ou não? Ela, não, vira aí. Eu falei, tá bom. Se eu tivesse parado, se eu não tivesse pensado nisso, tivesse só virado, eu tinha matado o cara. Ou teria feito um acidente bem grave com ele, porque meu carro não ia pegar ele de ladinho só. Ele ia pegar ele de lado e eu ia passar por cima dele. É isso. Porque ia pegar ele bem de frente mesmo, porque o cara simplesmente se jogou na frente do meu carro e foi. E aí eu, cara, assustado, eu fui, diminuí a velocidade, parei. E aí, qual foi minha surpresa? Que o motoca parou pra xingar. O que eu fiquei um pouco impressionado. Eu falei assim, caralho, né? Que é isso aí, é o que sobrou. É o que sobrou. É a falência total de lei, de regra, de norma de trânsito. E é uma coisa que tá se tornando cada vez mais padrão aqui e que é muito perigoso. Alguns entregadores, de novo, não são todos, que não respeitam farol vermelho de jeito nenhum. Então assim, o farol tá vermelho, o cara vai. Dane-se, dane-se. Galera que joga pra cima de você, virar em curva do nada. Do nada. O que é, bicho? Uma maluquice, assim. Eu já falei da casa antiga em que eu tava, que tinha uma garagem. Já teve mais de uma vez em que eu estava entrando na garagem e o cara simplesmente quis passar por dentro da calçada, assim, pela frente do meu carro. Como? Se nada. Como se eu estivesse errado em parar o carro na garagem, assim, tipo, porque o cara, ele não respeita nenhum tipo de lei, né? E a entrega ali do iFood, ela é muito mais importante do que a vida dele, né? E antes de continuar esse vídeo daqui, não esquece de curtir esse vídeo, que ajuda bastante a gente, se inscrever, porque mais de 50% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. E se você tá querendo comprar suplemento, creatina, um pré-treino, whey protein, a minha indicação é meus queridos amigos da Growth. A Growth patrocina esse canal, então se você gosta do meu trabalho, cogite comprar os seus suplementos lá na Growth. Você pode comprar tudo que é tipo de suplemento pro seu treino e também pode comprar as roupas incríveis. Eu tô com esse casaco maravilhoso da Growth. Cara, casaco quentinho, bonito, veste super bem. Gosto demais das roupas da Growth. E você pode usar o cupom GENETICA na Growth pra você ter desconto. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. De volta pro corte. E aí, eu não preciso nem mostrar pra vocês. Cara, tem uma série de números que são bizarros e que falam sobre como isso tá cada vez mais perigoso e tá cada vez pior, né? Então, pô, ó, eu separei rapidinho aqui, ó.
Número de mortes no trânsito de São Paulo atinge o maior número de vítimas desde 2015. Mortes de motociclistas sobem 20% na cidade de São Paulo. Então a gente tem pelo menos uma morte por dia, pra mais, tá? Isso aqui deve ser um papo de 1.2, 1.3 morte dia de motoca por dia em São Paulo, só cidade. Estamos só na cidade de São Paulo. Então, assim, as mortes por acidente de moto representam 37% dos óbitos no trânsito da capital. Mesmo com a faixa azul. Temos, prefeitura gasta 35 milhões com internações de vítimas de acidentes de moto por ano. Então são 35 milhões de reais do meu dinheiro, do seu dinheiro que está sendo para pagar essa galera. E acidentes de moto sobrecarregam o sistema de saúde em São Paulo, diz secretário. Especialistas sugerem medidas adicionais de segurança, entre eles melhorar a formação dos pilotos. Não adianta melhorar a formação dos pilotos. Melhorar a formação dos pilotos não adianta, porque essa galera, ela é formada. O problema é a impunidade de simplesmente não seguir as regras. É a impunidade de saber que vai passar no faro vermelho, que vai cortar carro, que vai passar, vai fazer cruzamento que não pode. Pô, a contramão, assim, é impressionante. A quantidade de vezes que eu já vi alguns entregadores indo na contramão. E como se nada. Como se nada. E aí, pô, esse conselho de botar uma câmerazinha no carro é de lei, assim. Eu tô pensando seriamente em fazer isso também, cara. Porque assim, carro na contramão, mais de uma vez, bicho. Ó, o Senatran fez uma pesquisa e disse que 50% dos donos de moto no Brasil não tem CNH. É, mano, é uma maluquice, assim. O problema não é a formação, o problema é a cultura. É a cultura da impunidade, a cultura do eu estou aqui entregando, então por isso eu não preciso respeitar nenhuma lei. Eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém vai me pegar. KKKKK, levei vantagem. E isso coloca a própria vida em risco, coloca a vida dos outros em risco, coloca, cara, o nosso dinheiro em risco, né? Porque sobrecarrega o SUS. E eu já falei pra vocês aqui, né? Pô, eu pedalava em São Paulo. Antes, quando eu comecei a pedalar, há mais de 10 anos atrás, 12, 13 anos atrás, o meu medo era ônibus. Ônibus e táxi, que era puxado. Depois de um tempo, meu medo começou a ser Uber. Cara, Uber também era puxado, assim, o cara às vezes parava pra pegar passageiro, olhava o GPS, saía na rua de qualquer jeito. Então, assim, era um bagulho de maluco. Hoje, posso falar um bagulho pra vocês assim, ó. Eu tenho muito mais medo de moto, mesmo pedalando, do que de carro, porque carro ainda respeita. Carro, cara, quantas vezes de moto que já me fechou, já jogou pra cima, sem nenhum zelo, assim. Pô, passeando com Tobias, mais de uma vez, as motos já foram pra cima. E já tem. Pô, o cara, você virar e falar assim, mano, o cara quase me pegou porque ele simplesmente virou sem olhar. Ou quando ele não vai pela contramão, aqui na rua do orfanato, que é perto da minha casa, assim, é maluquice o que os caras fazem nessa rua. E assim, novamente, a gente sabe que não são todos, a gente sabe que tem pessoas que são prudentes, que prezam pela própria vida, que tem família pra cuidar, mas é uma minoria que cada vez mais vai aumentando os números de acidente no trânsito, que nem a gente viu, e vai transformando o trânsito de São Paulo num perigo. Um perigo absurdo. Pra pedestre, pra motoqueiro. Aqui, ó, o Lucas. Edson Motoca, te falar que hoje eu tenho mais medo de outros motocas do que caminhão e ônibus, porque eu vejo cada cagada que os caras fazem, é impressionante. Isso, se a gente falar do cara que tá no acelero pra fazer entrega, que às vezes não tá com sono em dia, que não tá com descanso em dia, que tá querendo fazer a corrida correndo, e vai botando em... E assim, E ai de você falar qualquer coisa a respeito do cara, né? O cara faz uma cagada, você reclama, a pessoa te xinga, quer te agredir, quer ir pra cima, porque aqui é o Bananil, né? O macaquil, onde, pô, o errado tem razão, né? Onde o poste mija no cachorro e naquela leva vantagem, né? Assim, é um perigo muito grande. Eu fico impressionado, assim, porque mesmo com faixa azul, esses números de acidentes comprovam que não é uma questão só mais de dar segurança, assim, é uma questão cultural, é uma questão de hábito, é uma questão de algo que se tornou o jeito como uma galera age. Então a gente pode fazer 500 faixas azuis, a gente pode criar um viaduto de moto na cidade, velho. Se os caras não tiverem educação mínima pra fazer isso, bicho, vão se matar de qualquer jeito. Vão se matar de qualquer jeito. E quem vai pagar a conta? Quem não tem nada a ver com isso. A sociedade, a velhinha que tá atravessando a rua. Isso que a gente não falou de quem dá grau, isso que a gente não falou de quem dá corte de giro, isso que a gente falou de uma série de coisas, né? Então assim, cara, extremamente perigoso. Comenta aí pra mim, quem tá assistindo essa versão em corte, o que acha desse tipo de hábito, porque isso foi uma coisa que me assustou bastante, assim, eu fiquei deveras assustado, assim, porque foi isso. Era isso pra passar pra cima do cara. Se um pouquinho mais rápido que eu tivesse, tinha atropelado o maluco.
um pouquinho mais rápido, assim, era um pezinho mais pesado no acelerador, o cara tava embaixo do meu carro. E assim, ficou bravo comigo. Ficou bravo comigo. E mesmo eu estando à direita, mesmo eu dando seta não existe pra moto, né? Existe buzina, não existe seta. Assim, é um bagulho que é impressionante, assim, né? É uma coisa que me preocupa. Hoje eu vejo moto, assim, eu já falo, mano, deixa eu já ficar de olho, assim, porque a chance de fazer merda é altíssima, né? E aí é foda, porque você tem que cuidar da sua vida e do outro, porque o cara que tá lá atrás da moto, ele não se responsabiliza pela própria vida. Quem dirá da dos outros, né? Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Valeu!